Oi, gente, tudo bem? Estamos no ar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos meditar na palavra de Deus em Salmos, capítulo 70 e também depois Provérbios. E Deus vai nos dar um entendimento preciosíssimo nessa noite, algo importante que você precisa compreender e entender para você tomar posse do teu milagre, da tua vitória, e é algo que nós precisamos. Na verdade, a gente tem que cuidar muito do nosso coração, a ponto de, para a gente não enfraquecer na fé, não perder a visão, porque quando a gente enfraquece na fé, quando a gente perde a visão, quando perdemos a esperança, gente, aí pode ter certeza que é um verdadeiro problemão nós alcançarmos os nossos milagres. Então é muito importante você compreenda o que o salmista quer dizer em Salmos capítulo 70. Gente, é muito importante. Salmos 70 e depois também Provérbios nós vamos meditar e Deus vai nos dar um entendimento preciosíssimo nessa noite. Que Deus abençoe todos os amigos aí que estão ligados conosco, que Deus possa abençoar a vida, a alma, o espírito de cada pessoa. E uma coisa importante, gente, compartilha com os teus amigos, familiares, pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, uma palavra de vida. E hoje à noite vai ser uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Salmos capítulo 70. Gente, nós vamos meditar em seguida. Só vou compartilhar rapidinho aqui com mais uma página que eu tenho no Face e o grupo de oração. E você pode abrindo a sua Bíblia em Salmo 70. Deus vai nos dar um entendimento muito forte. Gente, é muito forte essa palavra. Na verdade, o que nós temos que entender? Que os nossos milagres, eles dependem da nossa posição espiritual. O milagre que você deseja receber, muitas vezes, e na maioria das vezes, depende única e exclusivamente de você, não de Deus. Deus está pronto para abençoar. O diabo, ele se opõe para nós perdermos o milagre. Agora, Deus, ele está pronto para abençoar, e aí entra um detalhe, depende mais de nós do que de Deus. Porque Jesus, quando morre na cruz, ele diz assim, está consumado. E quando ele diz está consumado, você pode ter certeza que a parte dele foi consumada. E é tão interessante nós meditarmos na Bíblia que o Senhor Jesus disse, no meu nome quem crê expulsa demônio e cura enfermo. Entende? Então a autoridade espiritual que está no nome do Senhor Jesus, ela passa a estar em nós pelo ato da fé, aonde eu creio no sacrifício de Cristo, eu creio que ele ressuscitou no terceiro dia, eu creio que depois de 40 dias ainda se manifestando na terra, ele ascendeu aos céus e ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um detalhe importante, eu creio também no que ele disse, aquele que crê em mim, no meu nome, expulsa demônio, cura enfermo. E ele disse também para toda a igreja, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então é necessário a gente entender, pessoal, a palavra de Deus num contexto profundo do que representa de fato e de verdade a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós naquela cruz, ok? Então no Salmo 70, já vou meditando com você aqui, enquanto eu vou compartilhando também com o pessoal aqui nas outras páginas que eu tenho. Salmo 70 diz, o título diz assim, na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Olha o que diz o título, gente. Só o título já dá uma mensagem. Na sua aflição, quando Davi estava aflito, ele suplicava a Deus que se apressasse em livrá-lo. E aí entra um detalhe, quando demora, digamos, um tempo para nós recebermos um milagre, a tendência humana é enfraquecer da fé, achar que é o fim, não tem mais jeito. Mas aí entra um detalhe, gente, nós não podemos nos deixar levar pelos fatores que tentam nos influenciar espiritualmente para nós abrirmos mão do nosso milagre. E um dos fatores que impossibilita muita gente de receber milagres é o fator tempo. Ou seja, um tempo que demora para a pessoa receber um milagre tem a tendência a influenciar na maneira dela de crer, na força espiritual que ela tem, e muitas pessoas retrocedem na fé e enfraquecem espiritualmente, gente.
Por isso é tão importante você compreender a tua real condição em Cristo. E nós temos uma condição espiritual extraordinária pela fé no poderoso nome do Senhor Jesus, ok? Então diz Salmo 70, versículo 1: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. O Davi estava tão ansioso, tão nervoso, estressado, preocupado, vou usar o termo aqui, depressivo pela circunstância que estava oprimindo ele, que a única coisa que ele queria é que Deus se apressasse para livrar ele. Ele não suportava mais a afronta do inimigo. Por isso que ele diz: apressa-te, ó Deus, em livrar-me, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. E aí ele usa o termo no 2 que a gente tem que entender. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Quer ver uma coisa? Quando você coloca a tua fé no Senhor Jesus, ainda que tenha uma luta, tenha uma guerra, tenha uma adversidade, contudo, quando você crê na palavra, você pode ter certeza que Deus vai agir. E mais cedo ou mais tarde, aqueles que queriam o teu mal, o demônio mal, a doença, a enfermidade, vai ter que retroceder. Por quê? Porque Deus opera por atos de fé que nós devemos manifestar para com Ele. Então, nós temos uma adversidade, a adversidade está nos sufocando, nós estamos ansiosos para que Deus nos ajude e nos livre imediatamente do problema, só que tem situações que demoram tempo. Isso é coisa mais natural. Tem milagres que acontecem no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos. Agora tem coisas que demoram tempo. E é nesse tempo que muitas pessoas desanimam na fé e acabam caindo em depressão. Por quê? Porque estão sendo bombardeados por uma ação espiritual do inferno e não estão vendo saída. Eu já conheci pessoas que, tiraram a própria vida. Por quê? Porque não estavam vendo saída para o problema. Quando, na verdade, a saída está aqui, ó. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que desejam o meu mal. Entenda uma verdade: quem criou você e a mim, quem criou todo ser humano foi Deus. Aí tem um princípio importante. O único que pode tirar a nossa vida agora é o próprio Deus. E aí eu vou dizer para você, a última palavra na nossa vida quem dá é Deus. Por isso pode ter certeza, quando você se firma em Cristo, na promessa, pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Deus é minha força, meu socorro bem presente na hora da angústia. Quando você se firma, se fortalece na palavra, mais cedo, mais tarde, aquilo que está te afrontando vai ter que virar as costas para você, vai ter que bater em retirada, porque está escrito: por um caminho o inimigo vem contra nós. O problema, doença, enfermidade, problema espiritual, financeiro, qualquer tipo de problema, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá da nossa presença. Quer ver uma coisa? Quando o diabo se levanta com um problema e o inferno se levanta contra nós, escreve o que eu digo: o céu está preparado para te defender. Vou dizer de novo: quando o inferno se levanta contra a nossa vida, o céu está preparado para nos defender. Quando o diabo se levanta contra nós, o nosso Pai, o nosso Deus, ele está de pé para ver qual é a nossa posição espiritual, para que ele venha com tudo e arrebente com o inimigo. Só que aí entra um detalhe. Nós, nessas circunstâncias que nos envolvem, nós muitas vezes perdemos a esperança. Perdemos a esperança, achamos que não vai acontecer o milagre. Pois aí que você tem que abrir teus olhos para um fato. Deus nunca operou milagres quando tudo estava bem, mas ele sempre operou mega milagres quando tudo estava mal. Se você pegar a leitura da Bíblia desde Gênesis, desde o princípio, quando Deus começou a se manifestar para os homens, em quais momentos Deus operava milagres? Em momentos de adversidade.
Então, se você está passando um momento de adversidade hoje, saiba que o teu Deus, que Deus, ele está de pé, esperando que você manifeste fé nele, creia na promessa dele, para que ele venha com tudo e opere na sua vida. Por quê? Porque ele prometeu, ele disse que por um caminho o inimigo vem contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença. Então entenda uma coisa, o diabo ele pode refletir o inferno, mas uma coisa nós temos que refletir, é o poder de Deus na nossa vida, é a presença de Deus em nós, é o Senhor Jesus Cristo habitando no nosso coração por meio da promessa de Deus. E aí todo o mal vai cair por terra. Está escrito, pelas feridas de Jesus, eu e você fomos sarados. Então entenda uma verdade, o salmista Davi estava angustiado, ele estava apreensivo e ele disse, apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Ele estava muito angustiado, mas aí ele diz no 2, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Ele começou a ter uma postura. Ele começou a declarar o que ele queria que fosse feito. E olha só o 3. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha, ha. E assim ou não é? Quantas vezes você ouviu da boca até de seres humanos, ha, ha, você nunca vai ser nada. Se eu não consigo vencer, tu vai vencer. Coitado de você. Meu irmão, nunca ouça a voz do inferno, mas sempre tenha no teu coração a voz de Deus, aonde Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. E é nisso que se define o derrotado do vencedor. Quando as pessoas elas dão ouvidos para demônios, para seres humanos também, que têm a tendência a só colocar as pessoas para baixo. Eu já ouvi muito na minha vida coisas assim. Não, mas tu não pode. Mas tu não consegue. Como que é? Eu não posso? Quem está dizendo isso? Um ser humano está dizendo que eu não posso? O diabo está dizendo que eu não posso? O único que poderia dizer que eu não posso é justamente aquele que me diz que eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Então não dê ouvidos para falácias do inferno, aonde o diabo tenta te barrar, aonde Satanás tenta impedir de você crer no sobrenatural, no milagre. É mais ou menos assim, você vai, tem um familiar, tem alguém que você ama muito, e a pessoa foi mandada para casa para morrer, e todo mundo diz, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu, porém, todavia digo, em nome de Jesus, viva. Enquanto todos estão contra, estão sendo usados pelo diabo, essa é a palavra, usados pelo diabo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu, todavia, digo, em nome do Senhor Jesus, viva! Essa é a palavra. Você tem que se opor àquilo que o diabo está apresentando para você, para que Deus possa operar o milagre. E olha o que ele diz, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Todos os que buscam a Deus devem se alegrar em Deus. Gente, pastor, mas o senhor não está passando o que eu estou passando. E nem você passou pelo que eu já passei. Entende? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Por isso eu te digo, pela minha própria vida e experiência que eu tenho, Deus é mais real do que eu e você, do que todos nós juntos. Porque é nele que vivemos e nos movemos e existimos. Deus é a minha vida e a tua vida. E Ele é a tua força. Ele é a tua força. Deus é a tua força. A palavra de Deus é provada e é escudo para todos aqueles que nele confiam. O ser humano que é a cabeça oca, que tem a mente tamanho de um grão de arroz, o cérebro tamanho de grão de arroz, que não pensa, que não crê no sobrenatural, é levado como Maria vai com as outras, é ou não é?
Ou seja, fala uma coisa ruim e todo mundo segue aquele caminho. Fala uma coisa negativa e todo mundo segue a mesma visão. Quando vem a palavra do inferno, todos falam a palavra do inferno. Ninguém se levanta para se opor. E esse é o grande mal nosso. Nós temos a tendência, sabe do quê? De sermos uma esponja, aonde absorvemos geralmente o que é ruim e o que é mal. Nós somos uma esponja que absorve coisas negativas porque entram nos nossos ouvidos. Nós somos movidos, na maioria das vezes, por aquilo que ouvimos, vemos e sentimos. E nós não podemos ser movidos pelos sentidos do nosso corpo. Pelo contrário, a minha fé, ela tem que neutralizar os sentidos do meu corpo físico. Eu não tenho doença ainda que meu corpo dói. Eu não estou enfermo ainda que meu corpo dói. Eu não tenho enfermidade ainda que eu sinta os piores sintomas. Porque eu não vivo pelo que eu sinto, mas eu vivo pelo que eu creio. O apóstolo São Paulo, que era um conhecedor da Escritura, ele disse, porque não vivemos por vista, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos por fé. Então, a fé, ela se opõe a todo tipo de situação e adversidade que se levanta contra nós. Semana retrasada, há um tempo atrás, semana passada, retrasada, eu recebi uma mensagem aqui na live. E um dia antes também, na verdade, a irmã Angélica aí de São Leopoldo, ela pediu uma oração por uma amiga dela que estava 17 dias na UTI. Morre, não morre. Podre. Tomada de uma enfermidade terrível. Atacou os órgãos, aquela coisa toda terrível. Fiz a oração da fé no segundo dia já. Um dia depois, já comecei a receber notícia boa. Ela já está em casa e deu alta. 17 dias na UTI. Morre, não morre. Morre, não morre. Morre, não morre. Está em casa. O que você faz? Quantas vezes eu fui nas UTIs vendo as pessoas chorando, desesperadas por causa da má notícia? Você não pode se deixar levar pela má notícia. Você tem que se deixar levar pela fé. Acredita no sobrenatural. Por isso que Davi dizia aqui, ó. Olha o que ele diz no 15 daí. Aí ele diz, eu porém estou aflito e necessitado. E aí ele diz, apressa-te por mim, ó Deus. E olha o que Davi diz, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. E aí eu vou dizer para você uma coisa. Ainda que, gente, o céu se rasga, mas nada impede de Deus operar em nosso favor. Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu a vida do único Filho, a saber, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso tem que assumir posição espiritual, tem que crer na palavra de Deus, tem que viver a fé e uma coisa, combater o bom combate espiritual. Não seja fraco espiritualmente falando, pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz, digo fraco, eu sou forte. Então é muito importante que você entenda isso. E aí vou te advertir para um fato importante. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Você já percebeu que com todo mundo é a mesma coisa? Quando nós estamos esperando por algo e está demorando e não está acontecendo, como a gente fica chateado, sim ou não? Nós ficamos tristes, ficamos aborrecidos, ficamos angustiados, temos todo tipo de sintomas, sentimentos ruins do inferno, é ou não é verdade? Nós nos sentimos maus, nós pensamos que é o fim, mas uma coisa, quando acontece o milagre, quando vem a resposta, nós nos alegramos em extremo. Então aí entra um porém. O que diz? A esperança demorada. Então, quando aquilo que eu espero demora tempo, e está demorando muito tempo aos meus olhos, o meu coração pode enfraquecer. Porque diz, a esperança demorada enfraquece o coração. E é isso que você tem que cuidar. Não enfraqueça na fé. Não enfraqueça teu coração. Creia, assuma a posição, combate, guerreia.
Não abre mão do teu milagre. Esse é o segredo da fé. As pessoas abrem mão do milagre. E esse é o grande problema que leva as pessoas à derrota, leva as pessoas a perder a esperança e leva a gente até o suicídio. Seres humanos se matam porque eles perderam a esperança de receber o que eles tanto almejam. E diz a Escritura, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Aí entra um detalhe, o que a fé bíblica faz conosco? A fé bíblica me leva a crer naquilo que eu não vejo, naquilo que eu espero, e eu tenho convicção que eu vou receber o que eu não vejo, mas aquilo que eu estou esperando. Amém? A fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que não se veem. Como que tu vê o teu familiar doente? Doente? Esse é o teu problema, você vê ele doente. Você não pode ver o teu familiar doente, você tem que ver ele curado a partir de hoje. Você não pode ver teu pai e tua mãe numa cama, entende? Mas você tem que passar a ver teu pai e tua mãe curados, libertos, amém? Andando, levantando sozinhos da cama e dando os primeiros passos dentro de casa. Você não pode ficar olhando para uma pessoa que está numa cama e vendo ela na cama e depois da cama no caixão. Isso não é fé. Isso é falta de fé. Isso é falta de combate espiritual. Por isso é muito importante a fé bíblica. O que é fé? É a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Entende? Eu não estou vendo o milagre se materializar diante dos meus olhos, mas não interessa, eu estou vivendo pela fé, eu estou vendo pela fé, então eu já me alegro no meu milagre e na minha vitória sem ter ela, entende? Quando eu vou orar por uma pessoa no hospital, eu vejo ela, quando eu oro eu digo, em nome de Jesus assim, assim, assim. E eu vejo ela saindo da cama e andando dentro do hospital. Eu vejo ela. Se eu oro e eu não visualizo ela, esquece. Vai morrer. É assim. Outra coisa que eu já percebi comigo mesmo. Quando eu oro por alguém e eu esqueço, eu só recebo a boa notícia. Mas quando eu oro por alguém e aquele negócio fica na minha mente me incomodando, alguma coisa está errado. Alguma coisa deu errado. Não está certa a coisa. E muitas vezes a pessoa partiu desse mundo por causa disso. Aí é uma coisa que tem que ser descoberta. Muitas vezes a própria pessoa que recebe a oração não crê. E aí entra um detalhe, quando aquele que recebe uma oração não crê, a fé dele matou a oração. Mas muitas vezes as pessoas são curadas pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus e até pela fé do pregador. Porque a pessoa não tem fé nenhuma. Ela duvida do poder de Deus. A família muitas vezes está ao redor, parece um urubu, esperando morrer. Estão só cultivando a morte e todo mundo abraçado, chorando. A pessoa está viva. Ninguém se levanta pela fé e diz, vai viver em nome de Jesus. Mas o que fazem? Porque ouviram a má notícia, entra no espírito e a alma da pessoa fica em agonia, em angústia. E aí tem gente que diz assim, eu sabia que isso ia acontecer. Vou te dar um conselho. Nunca peça uma oração para mim se você tem isso dentro do teu coração. Eu sabia que isso ia acontecer. Uma vez eu quase dei um cascudo numa mulher. Eu ia no hospital orar e eu orava muito pela mãe dela. E a mãe dela melhorava e depois recaía. E aí eu ia de novo, orava, melhorava. E depois dava uma recaída violenta. Aí a mãe dela morreu. E aí sabe o que a filha que estava do meu lado, sempre orando comigo, disse? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu quase olhei para ela e disse, ô boca aberta, ô filha do Satanás,
Por que tu pediu para mim orar se tu sabia que tua mãe ia morrer? Ela era a negatividade. Ela era usada pelo inferno para que a mãe dela saísse morta do hospital. Se você vem pedir uma oração para mim, se afasta, fica longe e nunca fica com esse sentimento. Será que minha mãe, será que vai acontecer? Será? Isso é puro demônio. Aí quando a pessoa morre, sempre se levanta um urubu para dizer o seguinte: eu sabia que isso ia acontecer. Pediu oração para quê? Se sabe que vai morrer, nem pede oração. Se sabe que vai morrer, não leva para o médico. Pô, entende a linguagem da fé? Tem que acordar, pessoal. O diabo, ele cria um problema, mas aquilo que ele criou não significa que será o fim, mas é o princípio de um mega milagre. Agora as expressões, será que acontece? Eu não creio. Ah, isso é do tempo de Jesus. Sai fora. Fica longe de mim. É como você ter um familiar, aí pede para o pastor Pavão orar, e aí fica com esse sentimento do demônio dentro do coração. Mas não sei se adianta. Puro demônio. E aí quando a pessoa morre, sempre tem um infeliz dizendo: eu sabia que isso ia acontecer. Olha isso, olha como é diabólico isso, gente. Como que uma pessoa pede oração, leva o familiar para o hospital e depois que morre aí tem a cara de pau de dizer: eu sabia que isso ia acontecer. Se tu sabe que teu familiar vai morrer, não leva nem para o hospital, não pede nem oração. Se você tem esse sentimento do demônio dentro do teu coração, por isso tem que viver a fé e não viver a incredulidade, porque a Bíblia diz também que aqui tudo que é de dúvida é pecado, tudo que se faz por dúvida é pecado. Por isso tem que acordar para a realidade. Então nós temos que zelar o nosso coração, guardar o nosso coração, impedindo de que sentimentos do inferno entrem em nós. Entende? O fator tempo que está demorando para você receber um milagre não significa que você não vai receber, mas significa que o diabo está investindo contra a tua vida, mas Deus está te mantendo vivo, porque Ele quer operar o milagre. Mas aí, na maioria das vezes, muitas vezes as pessoas se entregam, elas não suportam mais. E eu digo para você: suporta, combate, guerreia, enfrenta o inferno. O que diz a Escritura? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz que você tem que fugir de Satanás. Eu tenho horror de gente também que diz assim: pastor, não fala em diabo, que eu não fala em diabo. Está na mão do diabo. Quem tem medo do diabo está na mão do diabo. Você tem que estar na mão de Jesus. Quem está na mão de Jesus não tem medo de Satanás. Amém? Ah, pastor, eu tenho que deixar a luz ligada do meu quarto porque eu tenho muito pavor de noite para dormir. Então desliga a luz do teu quarto e diz: demônio, vem cá. Eu te mando agora em nome de Jesus Cristo. Sai da minha vida com os teus medos. Amém? Se você não enfrentar os teus medos, você sempre vai viver a tua vida toda assim, ó, deprimido, com pavor, com medo. E o medo é uma das grandes portas que o diabo tem para fazer a obra dele na vida do ser humano. Gente, o medo mata a fé. O medo neutraliza toda e qualquer ação de fé. Quando eu passava muitas vezes por lugares escuros, já aconteceu isso contigo? Te dá uns arrepiozão no corpo? Sim ou não? Sabe o que eu comecei a fazer depois que eu me converti? Parar no meio do escuro. Vem cá. Onde é que tu tá? Vem aqui. Demônio, eu te amarro, te repreendo. Sai em nome de Jesus. Nunca mais deu. Nunca mais deu. Se você não enfrentar o diabo, ele não foge de você. E a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de quem? De vós. Por isso não tenha medo.
Enfrenta a coisa, sabe, bota a mão em cima, tu tá repreendido em nome de Jesus, te amarro, te repreendo, te amaldiçoo, tumor, caroço, câncer, eu não morro dessa doença, meu pai não morre dessa doença, minha mãe não morre dessa doença, eu amaldiçoo em nome de Jesus. Não é ficar com esse sentimento do inferno, eu tenho pena do fulano, tá sofrendo tanto. Pena não ajuda em nada, a não ser a galinha se aquentar no dia do inverno. Meu irmão, meu amigo, quem tem pena não tem força nenhuma para ajudar ninguém. Isso são termos que a gente tem que eliminar da nossa vida. Jesus nunca teve pena de ninguém. Pena é fraqueza, é manifestar fraqueza. Jesus nunca chorou com ninguém. Ele entrava na cena e ele resolvia o problema. Salvo uma vez que ele chorou quando Lázaro estava morto, e ele chorou sobre Jerusalém, e ele chorou, ele se moveu muito dentro de si mesmo, e ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Jesus chorou pela incredulidade das pessoas, mas ele também tinha sentimentos. Por isso você tem que eliminar os sentimentos. Amém? Você tem que eliminar os sentimentos. Se você chora, você não está preparado para orar por nenhum doente. Se você é movido pelo que você está vendo, sentindo, você nunca deve orar por alguém que está enfermo. Porque você não tem fé. Não tem. Lembra dos discípulos com Jesus no barco? Quando veio a tempestade violenta, o desespero foi geral. O Pedro correu na polpa do barco onde Jesus estava dormindo e gritou: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus acordou com toda a paz, levantou, olhou para o vento e disse: Cala-te! E para o mar: Aquieta-te! E na mesma hora, pá, cessou. Aí sabe o que Jesus fez? Olhou para os discípulos, como eu estou olhando para você agora. E ele disse assim: porque vocês são tímidos, ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus andava com os discípulos, eles viram os sinais e Jesus tinha dito para eles: nós vamos ir a outra margem. Mas eles não tiveram a ousadia de, no nome do Senhor Jesus, repreender o vento e o mar. Jesus disse: por que vocês são tímidos? Ainda não tendes fé? Por isso tem que orar com fé. Quem chora não tem fé. Tem que chorar tudo que tem que chorar, seca a lágrima, e aí tu te levanta, eu te repreendo mal, você chama pelo nome, se é um câncer, se é uma doença, se é um problema espiritual, financeiro, na saúde, nos filhos, eu te repreendo no nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa, da minha família. Não é, sai da minha vida, sai, não aguento mais. O diabo vai rir de você. Quantas vezes o senhor chorou pela família, pastor Pavan? Nenhuma vez. Nenhuma vez. E todos eles estão na fé. Meu irmão, minha irmã. A fé não é lágrimas. A fé é certeza. Deus não opera por choro. Ele opera por fé. Por certeza. Certo é que quando você, principalmente as mulheres, né, isso é natural, o homem também leva aquela pancada, a pessoa tem que desabafar. Pode chorar, chora, mas bota tudo para fora. Depois tu faz isso aqui, ó, seca as lágrimas, faz isso aqui, ó, regaça as mangas, entendeu? E aí você se revolta contra o mal e você diz: Pai, eu confio em ti. Esse demônio que se levantou vai cair por terra. Não é? Gente, o choro vai te levar a uma ansiedade violenta, a uma depressão violenta e não vai te agregar em nada. Só vai neutralizar a tua fé. Por isso tem que se revoltar conforme a Bíblia diz. Davi, quando viu Ziclag queimada, ele, o grande rei Davi, chorou até não ter mais força, diz a Bíblia. Mas depois que ele secou as lágrimas, e ele pegou, pediu a estola sacerdotal, que era a veste sacerdotal, e ele entrou na presença de Deus.
E a Bíblia diz que ele estava angustiado porque os homens de guerra dele queriam apedrejar ele porque achavam que ele era culpado. Porque Ziclag tinha sido queimado a fogo e todo o povo tinha sido levado em cativeiro. O que Davi fez? Ele pega, depois que chorou, até não ter mais força, pegou a estola sacerdotal, entrou na presença de Deus e disse: Senhor, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Deus disse para ele: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Davi não chorou mais. Ele se vestiu da estola sacerdotal e ele se revestiu de fé. E pelas armas da fé ele foi ao encalço do inimigo e libertou toda a família dele. Mas Deus operou um mega milagre. Depois de que Davi tinha chorado até não ter mais força. Chorar é natural. O que não é natural é permanecer chorando e querer que Deus opera milagre. Isso já é demônio. Outra coisa muito importante. Cada um de nós tem a própria vida. E eu vou falar para você uma coisa importante aqui. Nunca neutraliza a tua vida por qualquer coisa que aconteça na tua vida. Você tem que viver a tua vida e cumprir o plano de Deus para a tua vida. Muitas vezes, pais, mães, filhos, pessoas perdem um ente querido e é normal você sentir muito. Quem não sente? Todo sente. Agora, não é normal ficar 10, 15, 20 anos com o sofrimento. Gente, isso aí é opressão do inferno para a pessoa neutralizar a vida dela. Entende? Uma vez eu atendi uma senhora, não vou dizer a cidade, a filha dela, 2 filhas foram com a mãe na igreja. E a mãe tinha perdido a filha mais nova assassinada, 23 anos de idade, lembro como hoje. E aí entrou aquela senhora chorando compulsivamente, uma filha de um lado, outra da outra, segurando a mãe, e elas chegaram diante de mim assim: pastor, a nossa mãe quer se matar. E nós trouxemos ela aqui porque a nossa irmã, infelizmente, foi assassinada, e agora ela quer se matar. Aí eu comecei a falar com ela, eu disse assim: quantos filhos a senhora tem? Eu tinha 5, mas a mais nova morreu, e agora eu vou me matar. E aí eu pedi: quantos netos a senhora tem? Aí sabe o que eu disse para ela e vou dizer para você? Você é uma baita de uma egoísta. Porque você quer morrer com quem não vai voltar para cá, mas não quer viver com quem precisa dar filhos. 5 filhos a senhora tem, a mais nova morreu. E a senhora não quer viver pelos 4 vivos? A senhora é uma baita de uma egoísta e um sentimento do inferno que a senhora tem no coração. A senhora tem que viver pelos 4 filhos que a senhora tem e não querer morrer por uma que morreu. Morreu uma, mas a senhora tem 4. Então abra teus olhos e tira o diabo do teu coração. A mulher ia se matar, ia deixar 4 filhos desesperados, além dos netos e o próprio marido. E aí ela acordou para a realidade. Ela entendeu que a filha que tinha partido daquela forma trágica não ia voltar. E não volta. E aí deixou. A coisa mais natural é a pessoa chorar, se desesperar. Agora não é natural querer se matar com o morto. O que é natural, sabe o que é? Viver com os vivos. Porque você é útil para quem está vivo. Eu disse para ela. Mas dei um esporro nela espiritualmente falando. Falei com amor. Dessa forma. Deu uma sacudida nela. Ela saiu renovada. Renovada da igreja. Pastor, não vou me matar não. Eu vou viver pelos meus 4 filhos vivos. A minha filha está na mão de Deus, entrego na mão de Deus. Não tem o que fazer. Aí entra um detalhe. As pessoas são enredadas por uma ação do diabo. E elas entram num desespero e se fecham dentro de uma caixinha onde elas estão sofrendo, onde é o meu sofrimento. Que tem 2, 3, 4, 5 filhos aí, perdeu um. Viva pelos vivos. Besterola, você é egoísta. Você é um ser egoísta, porque você está preso dentro de um sentimento do inferno, aonde o diabo quer te matar, quer que você se mata para você ir para o inferno, e você vai deixar uma tragédia dentro da tua família, entende? Sendo que tem pessoas que te amam e querem o teu bem. E aí você vem dizer que ama todos os filhos? Ama um escambau. Quem ama vive pelos vivos e não morre pelos mortos.
porque quem partiu dessa terra não volta. Aí muitas vezes as pessoas cometem uma loucura contra si mesmos e dizem que tem amor. Amor nenhum tem. Tem egoísmo, sentimento egoísta dentro do coração. Eu perdi um, mas tem 4 ainda. Por que Deus deu em dobro para Jó os 10 filhos? Porque Jó não era assim. Jó entregou os filhos na mão de Deus e depois Deus deu mais 10 filhos para Jó. Por isso você não pode se deixar levar por circunstâncias que o diabo muitas vezes cria. Se revolta contra isso, seja homem, seja mulher de Deus, enfrenta aquilo que te oprime. E vou resumir tudo numa palavra para orar. Viva pelos vivos. Amém? Viva pelos vivos. Eu acho tão engraçado. Tem pessoas que têm 70, 80 anos de idade e ficam lembrando ainda quando a mãe morreu. Aí tem filhos, tem netos. Vá criar vergonha na cara. Pelo amor de Deus, acorda. Aí fica com sentimento. Mas viva pelos vivos, criatura. Tem que puxar a orelha. Essa é a realidade, gente. Às vezes pessoas com 60, 70, 80 anos de idade, a vida toda pensando no pai e na mãe que morreram. Aí tem filhos, tem uma família grande e só pensa na morte. Que gente mais boba. Vá se divertir com os vivos. Fica cultivando os mortos. O que diz a Bíblia? A favor dos vivos vão consultar os mortos. Quem faz isso nunca verá a luz, diz a Bíblia. Amém, gente? Parem de ser egoísta na vida. Ai, pastor, é que eu estou sofrendo há 25 anos porque minha mãe morreu. Você é um estúpido. Você é tolo, estúpido. Estúpido. Você tem que se alegrar com os vivos e parar com esse sentimento do demônio, onde você está escravo dessa situação. Isso é demônio na tua vida, é o diabo te oprimindo e te fazendo infeliz, quando você tem a tua família para você ser feliz. Ai, pastor, mas eu não tenho mais ninguém. Então você tem a mim. Amém? Você tem a mim? Conta comigo. Elimina todos esses sentimentos do inferno do teu coração. Eu perdi meu pai e minha mãe, vou fazer o quê? Posso mudar isso? Diferença de 6 meses um para o outro, sentir. Agora vou ficar cultivando uma coisa do inferno daí em mim. Eu tenho esposa, tenho filhas. Vou eu ficar agora depressivo, deprimido, sempre assim, triste, aborrecido, porque alguém que eu amei muito, que eu morria, se preciso for, partiu dessa vida. O que eu posso fazer? Por isso tudo entrega. Viva pelos vivos. Não morra pelos mortos, porque os mortos não te ouvem. Os mortos não sabem a loucura que você vai fazer. Por isso vou dizer para você, muitas pessoas que já partiram dessa terra, se soubessem o que os familiares pensam em fazer, iam pegar um relho e dar-lhe umas puxadas bem dadas no lombo. Essa é a realidade. Por isso, viva pelos vivos e não morra pelos mortos. Deus é contigo. Deus se fez ver isso. Tem pessoas aí sofrendo a vida toda por causa da mãe que um dia partiu dessa terra, o pai, ou um filho, ou alguém que você amou muito. Gente, olha para a tua vida. Você vive, se move, existe. Pai, e eu oro por todos. Eu abençoo a vida de cada homem, de cada mulher. Toca na alma, no espírito de cada pessoa, Pai. E eu sei que essa palavra, Pai, muitos precisavam ouvir. Porque eles vão começar a observar que ao redor deles, eles têm muito mais motivos para se alegrar. Porque eles estão vivos e têm uma família, Pai, viva. Meu Deus, tem pessoas que amam essas pessoas. Ao redor delas, elas estão cultivando uma dor, um sofrimento. Ou também pessoas que estão ainda acamadas, estão enfermas. E toda a família está dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não acorda para dizer, eu repreendo esse espírito de morte. E eu digo, sai em nome de Jesus Cristo. Mas todos cultivam a morte ao invés de cultivar a vida. E Pai, a tua palavra diz que aquele que dorme em Cristo não morre. Então, meu Deus, que os homens aprendam a entregar a vida para ti,
para que possam ter a vida eterna, porque aquele que está em Cristo nunca verá morte. E por isso abençoo todos que me ouvem, para que possam entregar as suas vidas a Ti, Senhor Jesus. E Deus, obrigado por essa sacudida que o Senhor nos dá nessa noite. Porque nada muda os nossos sentimentos de perda. Nada muda as perdas que nós tivemos. E Pai, quem dormiu em Cristo não está perdido. Por isso que o homem tem a consciência de que ele precisa aceitar Cristo, entregar a vida para Cristo, porque aquele que parte dessa terra, diz a Escritura, bem-aventurados mortos que morrem em Cristo, porque ressuscitarão primeiro para o arrebatamento da igreja. Por isso, Deus, bem-aventurado as pessoas que partem dessa terra em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque o Senhor Jesus julgará os vivos e os mortos. O arrebatamento da igreja, se fosse hoje, Senhor, nós que estamos vivos, junto com aqueles que dormiram, primeiro eles ressuscitam, e aí nós com eles, com os que ressuscitaram, somos arrebatados e nos encontramos com o Senhor nos ares. É assim que diz a Escritura, e assim será. E só pessoas, Pai, muito estúpidas, que não têm essa visão ou desejo pela vida eterna. Aliás, São Paulo dizia que aquele que não crê na vida eterna é mais infeliz dos homens. Por isso eu abençoo todos e todos pela fé, no nome do Senhor Jesus sejam salvos e tenham a esperança da vida eterna para a glória de Deus Pai. Toda morte, toda doença, todo mal, toda treva, toda obra do diabo, sai dessas vidas, sai todo mal, toda prisão espiritual que esse homem, essa mulher vive até hoje, sejam agora libertos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Seja liberto da prisão onde o diabo te colocou. Você sofre até hoje por uma perda de um familiar. Acabou isso. Você tem muito mais motivos para se alegrar do que para sofrer. Porque você perdeu um familiar, 2 ou 3 ou 4, mas você tem 10 à tua volta. Você tem pessoas à tua volta que você deve viver por eles, amar eles. Sai do egoísmo. Não deixa o egoísmo dentro do teu coração, um sentimento do diabo, onde você anula a tua vida e você sofre e faz quem está à tua volta sofrer por causa de um sentimento de perda, de alguém que não vai voltar mais. Entrega na mão de Deus e agora você viva com os vivos, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe muito. Você que estava pensando em se matar porque a mãe morreu, porque o pai morreu, porque o filho morreu, você que está pensando em se matar, não faz isso. Viva pelos vivos e não se mata pelos mortos. Pode até morrer pelos vivos. Né? Numa situação, a pessoa pode até dar vida por alguém que está vivo. Agora, morrer por alguém que já morreu é burrice. Entende? Burrice. Porque quem partiu dessa terra não volta. E quem está nessa terra tem que cuidar um dos outros. Amém? O que Jesus... Um dia um cidadão chegou e disse, mestre, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Olha o que Jesus falou para ele. O pai dele. Jesus disse, tu me segue, deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus falou isso. Acorda para a vida. Deus é contigo. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Amanhã, lembrando os amigos de Farroupilha, 19h30, culto em Farroupilha, vai ser uma bênção. Júlio de Castilhos, 507. Sábado estarei em Caxias do Sul, ali na Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Sábado em Caxias do Sul. Lembrando também o pessoal de Caxias que quinta-feira, às 15 horas e 19h30, culto em Caxias do Sul. Avenida Doutor Renato Delmese, 573, próximo ali, na mesma quadra ali do Colégio Castelo Branco, ok? Quinta-feira, 15 e 19h30 em Caxias. 15 e 19h30 em Caxias, Avenida Doutor Renato Delmese, próximo ali do Colégio Castelo Branco. É praticamente na mesma quadra ali. É fácil de você encontrar a nossa congregação em Caxias. Domingo de manhã em Farroupilha, daí... sábado
à noite daí em Caxias também, 19 horas, e domingo pela manhã em Farroupilha, 8h30 da manhã, e Santa Ceia, sábado também Santa Ceia em Caxias, e domingo Santa Ceia em Farroupilha, e Santa Ceia em Gramado, domingo à noite, 19 horas, tá bom? Depois eu coloco os horários aí dos cultos e também tudo, digamos, o que nós temos aí de eventos da igreja, enfim, e um convite todo especial. Ontem nós demos início na rádio, até por isso não fiz a live aqui, mas nós estávamos ao vivo aqui na Rádio Comunidade FM em São Francisco de Paula, das 8 às 10 da noite, toda segunda-feira, o programa Noite Gospel. E nós estamos apresentando, e foi uma benção ontem, e segunda-feira que vem vai ser muito melhor. Cada dia melhor, em nome de Jesus. Um abração a todos que estão ligados conosco. A Lourdes está ligada conosco. Kátia, Deus abençoe. Aparecida, Deus abençoe. Franciele, Deus abençoe. A Célia também, Deus abençoe. Elisângela, um abraço. Vera, um abraço. A Eva, Arlete, Deus abençoe. Arlete, minha prima aí. Graciela também, Deus abençoe em nome de Jesus. A Ângela, a Cleudes, minha cunhada, Deus abençoe. Vlad, um abraço. A Marília também está ligada conosco. A Franciela está ligada conosco. Marli está ligada conosco. Gemail está ligado com... Tá mais uma pessoa ligada conosco aqui. Jonas, um abraço. Jonas e a Thaís aí de Farroupilha. Deus abençoe. A Vera também de Gramado. A Cirlei, um abração. Cirlei, o Vlad aí, toda a família. O Hector, né? Deus abençoe. A Isadora também. Quem mais aqui? Deixa eu ver mais pessoas. É isso aí, já dei um alô para todo mundo aqui. O Denian, pastor Denian, Deus abençoe, um abração. Glória a Deus, saudade de vocês. Denian e Janine, gauchinhos de Deus, bênção de Deus. Ontem eu rodei, acho que uns 3 louvores deles aí, 4 louvores, nem lembro mais. Mas rodei mais gauchinhos de Deus do que qualquer outro adorador aí. Eles adoram demais, cada louvorzão. Esse último CD da dupla Gauchinhos de Deus, gente, é muito abençoado. Muito abençoado. A Janete também e o Eloir Magni. Deus abençoe vocês, amigos aí de Criciúmal. Deus abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração especial agora por pessoas enfermas. Pessoas enfermas. E eu lembro da Dona Inês também. E já orei hoje também pela Dona Inês. Nós temos orado por pessoas e Deus tem abençoado. O seu Eliseu também, né, Denian? Vamos orar em nome de Jesus. Alguém tem algum testemunho para contar, gente, antes da gente orar? Se alguém tem testemunho para contar, escreve aí nos comentários. Eu tenho, e eu te chamo ao vivo aqui agora para você contar o testemunho em nome de Jesus. Alguém tem testemunho para contar? Vou dar aí uns segundinhos. Se você tiver um testemunho para contar, conte aí. E vai ser uma honra receber você aqui ao vivo, né? Ao vivo aqui na nossa live para contar o seu testemunho. Alguém? Vamos orar então em nome de Jesus primeiro. Pai, nós entramos em oração pela vida de todas as pessoas enfermas. Deus, a Dona Inês, Pai, abençoa a vida dela, a alma, o espírito, a carne dela. Toda ação do diabo seja quebrado, todo mal, opressão, depressão, o que quer que seja destruído em nome de Jesus. Meu Deus, passa teu poder sobre a vida, Pai, de toda a família, abençoa também. Deus, o seu Eliseu, Pai, toca nele, fígado dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, opera, Pai, em nome do Senhor Jesus na vida dessas pessoas e tantos quantos têm familiares, têm amigos, têm conhecidos enfermos, sejam curados, libertos, toda doença sai em nome do Senhor Jesus. Responde-me, Senhor. Manifesta a tua glória, o teu poder, Pai, no corpo, nos órgãos, nos membros, e todos tenham saúde em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor. Quem deseja ajudar o ministério, gente, ajuda aí. Também oferte aí para ajudar no programa de rádio, para a gente ampliar o programa. É muito legal. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Quanto que eu envio? Envia o valor que você sentir no teu coração e Deus vai tocar no teu coração e vai dar até o valor que você vai contribuir, tá bom? Deus abençoe, um abração, fica na paz e até a próxima live, até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.